Olá, bom dia, bom dia! Começando nossa live e hoje nós vamos falar de um tema super especial, porque às vezes nós não assumimos ele, por isso que ele é especial, porque ele vai cutucar um probleminha que às vezes você não parou para pensar nele. Falta de conhecimento no título de execução do contrato de prestação de serviço ou de qualquer outro título que seja extra ou judicial. Doutora Mical, mas eu conheço sobre o título, mas dominar é diferente de conhecer. Quando a gente passa lá pelos bancos da nossa universidade, nós vamos conhecer todos os tipos de títulos. Não quer dizer que nós vamos dominar a arte da execução, da constrição patrimonial, de prazos, de prescrição, de formas legais que a lei exige para que ele seja líquido, certo e exequível. E eu sempre digo o seguinte, gente, que a execução, ela é uma das leis mais pesadas que existem. Eu sei que muitas pessoas cometem crimes aí, né, que são gigantescamente hediondos. Mas esta é uma questão de crimes contra a vida, contra o patrimônio. Não existe nenhum tipo de lei mais pesada do que a lei de execução. Porque ela é uma lei que fere tudo aquilo que a gente acredita de construção patrimonial. Nossa, eu tô aqui há anos e anos construindo um patrimônio para mim e de repente eu perdi meu patrimônio porque o juiz veio e bloqueou todos os patrimônios, né? É diferente das outras questões do direito, porque o patrimônio, a gente pensa que ele é intocável, né? Personalíssimo, ou que você vai deixar ele ali de herança para os seus filhos. Mas se você não conhecer, não dominar essas compreensões, tanto de entender as dores humanas com relação ao patrimônio, quanto de entender o quanto uma ação de execução é séria e falhas podem ser avassaladoras na vida dos nossos clientes, e o quanto é importante você entender que dominar é diferente de conhecer. Conhecer, você tá ali, ó, eu conheço a minha vizinha, eu conheço meu vizinho, mas você tem intimidade, você conhece eles nas particularidades? Doutora Mical, na particularidade eu não conheço. Então, se você não conhece ele na sua intimidade, você não conhece ele por completo. Assim são os títulos. Se você não conhece na sua intimidade, na sua rotina, você não conhece ele. Dá bom dia, boa tarde pro vizinho, não quer dizer que você conhece esse vizinho. Quer dizer que você conhece a sua vizinhança. E eu tô sendo ali, educada, carismática. São pessoas que moram na minha rua. Mas não quer dizer que eu tenha intimidade. Eu não sei onde ele trabalha, qual a rotina dele. Os títulos é a mesma coisa. E embrenhar numa área de trabalho que você não domina é a mesma coisa de você dar aí um tiro de roleta russa. Você não sabe aonde que esse tiro vai acertar, que horas que ele vai acertar, e você pode atingir várias e várias pessoas. Então hoje a live é sobre isso, para que você tenha consciência do quanto é importante o conhecimento seu com relação aos títulos executivos. E olha, errar nessa ação não é só atrasar, que é um dos primeiros pontos. Errar é trazer para você a responsabilidade de um dano ao seu cliente. E eu vou dar vários exemplos práticos para vocês. Não saia dessa live, porque você vai ver isso na prática, o quanto é importante esse conhecimento dos títulos. E quando você está trabalhando nessa área, o quanto é importante treinar as pessoas, o quanto é importante você dominar os processos para que você... E seu processo, gente... Eu falo do seu escritório, hein? Porque quando você tem uma grande demanda, dias pode fazer com que você prescreva seu título. Então, bom dia para todos vocês. Vamos entrar para a nossa live. Eu quero aproveitar e convidar você. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso canal fala tudo sobre recuperação de crédito escolar, mesmo porque ele é o único canal do Brasil em recuperação de crédito escolar, com 22 anos de trabalho. E assim... na prática, no campo de batalha, onde eu aprendi tudo isso dentro das instituições. Então, se você quiser conhecer, inclusive, esse nicho da área do direito educacional, que você não tem
conhecimento, nem compreensão de quanto ela é valiosa dentro do mercado e quanto é raro os profissionais que atuam nela por falta de conhecimento tanto da área quanto dos temas de conhecimento de domínio da área, eles fazem com que os profissionais sejam raros, escassos, e são oportunidades gigantescas de trabalho. E para quem não quer depender de sentença, mais ainda. Para quem quer viver do extrajudicial, com honorários diários, sem depender de anos e anos para você estar recebendo seus honorários, sem ser sócio do seu cliente, essa é uma área incrível. E vamos lá. Gente, falta de conhecimento nos títulos é um enorme atraso profissional para o cliente, para o profissional. E um enorme atraso e prejuízo para os nossos clientes. Então, deixa eu te dizer, se você não domina a área, se você tem medo de não conhecer todos os processos, prazos, percepções com relação ao título, se você não consegue analisar a prescrição de cada título que chega nas suas mãos, então você não está pronto para enfrentar uma ação de execução, seja ela por título extrajudicial ou judicial. Vocês sabem que os títulos extrajudiciais são aqueles que têm poder exequível e que não são construídos judicialmente, como uma sentença. A sentença é um título judicial. É aquele em que você tem o poder de pegar a sentença e tudo que o juiz decidiu ir lá e executar, ponto a ponto, decidido na sentença. O extrajudicial são títulos que você constrói na sua rotina, sem depender do judiciário. Por exemplo, um contrato de negociação de dívida. O contrato de negociação de dívida pode ser um título, desde que ele contenha duas testemunhas. O condomínio, ele também já é reconhecido como um título do qual você pode executar, inclusive com o patrimônio do proprietário, respondendo sobre a dívida condominial. A instituição, a escola também tem um título. O contrato de prestação de serviço escolar é um título extrajudicial que foi construído na rotina do consumidor, do pai e da instituição. E essa relação de consumo, ela é formalizada por um contrato, que é o contrato de prestação de serviço escolar. E o que você tem, doutora Mical, percebido com relação a essa falta de conhecimento, de não dominar, de não conhecer os detalhes, as nuances de uma execução? Ora, a primeira coisa que eu vejo muito é o atraso. Muitos colegas, inclusive eu chego dentro das instituições e a escola fala para mim assim, não, doutora Mical, o colega pegou esses contratos nossos aqui, eu nem sei se virou uma ação. E as pessoas pegam esses contratos, não sabem porque não virou ação. Elas demoram para realizar a propositura de uma ação e olha que eu sou do mundo extrajudicial. Eu não gosto de ir para o judicial antes de tentar todos os meus métodos, que é o método REC, para receber uma dívida. Ocorre que tem títulos que eles não nos dão tempo de você desenvolver um extrajudicial. Às vezes o cliente vai te entregar esse título faltando um pontinho só para ele prescrever. Mas veja bem, duas responsabilidades acontecem aí. A primeira responsabilidade, você recebe um título com a margem muito pequena de prescrição. E a prescrição é a perca do direito que você tem de executar o título. Só que quando você assume ele, pega aqui, na sua mão. E a prescrição é amanhã, é depois de amanhã, é daqui 2 dias. Você assume a responsabilidade profissional sobre esse título. E é por isso que eu falo sobre falta de conhecimento. Não só a falta de conhecimento, como o desejo de pegar uma ação sem que você tenha prazo suficiente na sua agenda para executar um título desse. Porque a partir do momento que você pegou, não importa se ele vai vencer 2 meses daqui para frente. O que importa é que você está com ele na sua responsabilidade. Vire à noite agora e faça o que você tem que fazer judicialmente, para que esse título não prescreva e o seu cliente não perca o direito de entrar com a ação de execução.
A prescrição, gente, de um contrato de prestação de serviço escolar, ela é de 5 anos. Ou seja, tem muito tempo para você executar esse contrato. Mas se você der 2 minutos de piscadinha com um nível de contratos com prescrição, onde você entra dentro da escola. E o que eu falo para vocês? A escola, ela é o seu cliente matriz. Mas os outros clientes que vêm, que são os devedores dessa instituição, vêm em números muito grandes. Não é como você pegar um trabalho de uma recuperação de crédito do mercado, em que você tá com, eu tenho uma dívida da minha loja aqui que eu vendi pro fulano e ele não me pagou. Você tem um contrato, uma relação em que você tem que executar uma só. Mas quando você pega uma instituição de ensino para você realizar a cobrança, olha, isso é muito diferente. Porque uma escola te entrega uma gama inteira de clientes. Então, quando você vai numa escola e você realiza ali toda a venda do produto do nosso método REC, a recuperação escolar de crédito continuada, você oferece para aquela instituição a condição de receber os contratos que estão parados dentro daquela instituição. E se você for agregar todo o nosso método REC, você vai pegar os 5 últimos anos de cobrança da escola, não só o ano vigente. Só que o que pode acontecer é que neste último ano aqui, esse 5º ano, você pode pegar 100, 150 contratos. E se você pegar 100, 150 contratos para prescrever daqui 2 dias, você acha que você vai conseguir manter aquilo que o título precisa? Continuar certo, líquido e exequível? Você tem 2 dias para executar 100 contratos? Quando nós falamos do mundo das instituições, nós temos que entender que um cliente oferece uma gama inteira de clientes. Os devedores são o nosso cliente secundário. A instituição já fez todo o trabalho lá na frente e captou os clientes que fazem parte da sua carteira de cobrança. Então, a prescrição é um dos primeiros pontos do nosso método para que você avalie, para não deixar a escola perder nenhum contrato para executar. Doutora Mical, mas se ele perder o prazo de 5 anos, ele vai perder o direito de cobrar? Nós sabemos que hoje está pacificado que o direito de cobrança, não. Mas quem garante que a constrição patrimonial que eu disse para vocês lá no começo da live, que é uma das formas de execução mais fortes que existem, onde o juiz pode ir lá, bloquear, mexer no seu patrimônio ou impedir que você mexa nesse patrimônio, penhorar, ou seja, colocar à venda independente da sua vontade, penhorar dinheiro na conta, ou seja, eu estou com dinheiro guardado na minha conta, destinado a outros projetos, e vem um terceiro e diz, não, esse dinheiro é para pagar fulano, e a sua prioridade cai por água abaixo, ou seja, é uma ação muito séria, e que causa uma constrição muito rápida. Então, por que você não vai entregar um dos melhores produtos da área do direito para constrição patrimonial, que é a execução? Porque você vai perder prazo e deixar esse título prescrever. Se o título tem 5 anos para prescrição, é simples. Trate as execuções de trás para frente. Se eu tenho aqui 2024 contratos, eu não vou tratar nenhum tipo de execução judicial, que não é o nosso carro-chefe, mas se torna um gatilho para as nossas recuperações de crédito extrajudicial, sim. Porque quando você intima, quando a pessoa é chamada para realizar pagamento dentro de 3 dias, com pena de sofrer penhoras, ela age mais rápido. E se você perde 100 contratos desse 5º ano aqui, você causa um prejuízo gigante para o seu cliente, porque você assumiu a carteira, você não avaliou isso antes, você não informou os riscos para o seu cliente. E você também perde qualidade da sua receita. Porque quando eu quero receita no extrajudicial, eu não perco dinheiro na mesa.
Eu não vou perder dinheiro de um preventivo realizado dentro da instituição, eu não vou perder dinheiro de um extrajudicial e eu não vou perder dinheiro nas minhas ações de execuções judiciais para garantir a liquidez do meu título e daqui para frente, se acontecer qualquer coisa, eu estou com a liquidez dele garantida no judicial. São estratégias e a gente não trabalha sem estratégia no mundo das escolas. São muitas cobranças, são muitos clientes devedores que são os nossos clientes secundários. E eu não posso tratar esse título com falta de empenho para garantir a liquidez, para garantir que ele se torne certo e exequível por um prazo maior, para que a sua estratégia do extrajudicial seja eficiente. E como advogado, você jamais pode perder o olhar daquilo que é legal, porque quando você perde aquele olhar do que é legal, ou seja, um título continuar ainda exequível, certo? Você tem condições verbais de tornar gatilhos na hora da sua cobrança muito mais rígidos. Pai, é o seguinte, você tem aqui um contrato conosco que eu vou executá-lo. Eu vou realizar a constrição patrimonial, eu vou fazer a negativação, tudo que o título te oferece como margem de gatilho para você receber deste devedor, você tem que usar. E você não pode perder nenhuma bala nesse gatilho. Porque a cobrança ela é estratégica, ela é cirúrgica. E se o profissional falha nisso, ele vai fazer com que o escritório dele tenha baixa de títulos com qualidade ruim. E além disso, ele vai dar para a instituição a impressão de falta de profissionalismo, porque ele perdeu aquilo que é mais precioso no título, a qualidade de execução futura, se ele precisar. Então, gente, quando você quer realizar um trabalho de qualidade dentro do seu domínio de área, você tem que compreender todos os processos e verificar dentro desse contrato não apenas a prescrição, mas um dos pontos também que são importantíssimos e que passam batidos dentro da instituição. Passam batidos quando não tem um bom preventivo, é claro, né? Porque precisa-se ter um bom preventivo dentro da escola, que é ensinar aquela secretaria a fazer contratos de qualidade de verdade. Como que eu ensino isso, doutora Mical, para a secretaria? É simples. Eu mostro para a secretaria que contratos também não podem faltar assinaturas. E muitos títulos, além de estarem aí com a margem pequena para uma prescrição, vêm sem assinatura. Doutora Mical, vem sem assinatura? Vem sem assinatura, gente. Vem sem a assinatura do gestor. Esses dias mesmo eu recebi 260 cobranças de uma pós-graduação em direito. Pós-graduação em direito. Mas é uma instituição de ensino, então ela tem todos os aspectos que eu ensino para vocês aqui no meu canal de uma instituição, de um gestor, de uma cabeça de gestor. Mesmo sendo da área do direito, eles falham nos mesmos aspectos e mandam pra gente títulos sem assinaturas. Ora, não vale um título sem assinatura nem do devedor, nem da assinatura do gestor. E o gestor não é aquele que cuida da escola, e sim que responde no contrato social pela escola. Então, eu não posso ter assinatura do contratado de um gestor qualquer, de um financeiro qualquer. Não, a assinatura ali é da parte que representa a instituição no contrato social daquela escola. É o que responde pelo CNPJ da escola, porque nós estamos falando aqui de empresa, não de pessoas físicas. Nós estamos falando de títulos. Então, o título não pode ter defeito na hora que você for utilizá-lo judicialmente. Doutora, quando o devedor alega que não houve aula na pandemia, sendo que a escola realizou aulas online, isso por si só, Renata, já justifica todo o processo. Nós não podemos aceitar qualquer coisa do devedor. O devedor que utiliza dessas ferramentas, o que eu digo para vocês? Método REC é estratégico, ele é cirúrgico. Doutora, eu não vou pagar porque meu filho não teve aula. Teve aulas
E aulas na época de pandemia, elas são online. Então, pai, não teria portas abertas da escola, mas teria um mundo online aberto para o seu filho dar continuidade no estudo. Todos os dias as aulas estavam lá, e aí você vai comprovar de alguma forma essas aulas online, a disponibilização disso, ou pelo app, ou pelo histórico de presença dos alunos que estão lá, coisa simples, não precisa fazer frufru demais. E você vai mostrar que essa atividade em que ela foi contratada para prestar esse serviço foi realizada. Se o filho, se a família, que em época de pandemia teve que criar disciplina, de agora partilhar a responsabilidade com a escola de sentar e assistir às aulas, essa era uma obrigação da família, não da instituição, porque nós não tínhamos como estar tendo convivência. Então, você tem que lembrar o pai que é como um título prescrito, gente. Eu não vou perder a qualidade da minha informação. Se munir dessas objeções desses pais, porque isso não justifica a falta de pagamento. E de nenhuma forma. Até se o pai judicialmente alegar isso, essas alegações estão completamente frustradas e completamente superadas. Todos nós sabemos, inclusive os filhos dos juízes, dos magistrados, os filhos dos advogados, os pais, os empresários, todos nós vivemos a mesma fase, inclusive nós estudamos com o mesmo regime online. Então isso é uma realidade, pai. Isso não é um fato, e a instituição é séria, tem tantos anos, e ela se dedicou, custeou essa mudança para as aulas online de forma muito alta, pagou um preço para o seu filho não perder. E agora nós precisamos desse pagamento, ok? Outra coisa importante, gente, que vocês não podem perder o feeling numa execução, é pesquisar os dados desse executado, a profissão dele, onde ele trabalha, se ele tem outras ações, se ele tem endereço correto, se ele tem redes sociais, se a empresa dele tem site. Se você quer que uma ação tenha êxito, o advogado tem que ser investigativo. Ele não pode achar que tudo que está no contrato é suficiente, porque quando você faz um bom preventivo dentro da instituição, você corrige essas informações que parecem agora ser muito básicas, né? Mas não são. Elas atrasam uma ação, elas impedem bloqueios patrimoniais, ela impede a constrição. Então você não está falando aqui de coisas primárias. Sabe o arroz com feijão que ele precisa ser bem feito? Sabe um arroz com feijão que ele não precisa de mais nada para suprir a alimentação da sua casa? Quando ele é bem feitinho, você come ele puro com um bifinho. E ele não é uma alimentação mais básica do planeta? Nós não sabemos aqui no Brasil que tem vários outros tipos de alimento. Eu posso comer camarão, eu posso comer lasanhas, eu posso comer risotos, eu posso comer a comida mais fina que existir. Mas quem sabe fazer um bom arroz com feijão não passa fome. O que eu quero dizer para vocês? Que quem sabe fazer a avaliação de títulos nessas coisas simples que eu te ensino aqui, é o arroz com feijão, que você nunca vai errar para fazer qualquer tipo de serviço com qualidade. Avaliar prescrição, avaliar a qualidade do título nas assinaturas das partes, avaliar o cadastro desses devedores, é uma qualidade que te traz resultados para os seus clientes gigantescamente, e é aquilo no mais simples. Então eu não preciso, doutora Mical, conhecer de forma enorme, nem ter já trabalhado com execução em vários contratos para realizar esse trabalho que a senhora está falando aí, dentro das ações de execução, dentro desse nicho da recuperação de crédito escolar. Não precisa. Se você dominar o arroz com feijão, que é pegar um título, ensinar a escola e realizar ele dentro do seu escritório, com contratos de negociação, de renegociação de dívidas, onde você exige uma qualificação perfeita, você vai ter uma qualidade de execução boa. Agora, a gente sabe que só isso não garante nada. Que você precisa
de ter um olhar investigativo, porque são vários passos que você tem que dar para você conseguir êxito nessas ações de execução. O artigo 835, ele fala que entrega ordens de penhora a serem realizadas. A execução, então, não se resume no cisbajude. A ordem de penhoras a serem realizadas, que são citadas no artigo 835, mostra para vocês uma gama de passos que vocês podem dar para atingir o patrimônio. Então não é só o cisbajude, não é só pedir uma penhora online. Uma profissão bem clara num contrato te dá direito a um pedido de penhora salarial assertivo. Uma descrição do endereço do seu devedor clara no contrato te mostra que ele tem empresa para você depois pedir a desconsideração da personalidade jurídica, atingir patrimônio, ou perceber que há confusão patrimonial entre a pessoa física e jurídica. Você precisa desses dados. Olha, eu coloquei aqui, o pai é o fulano de tal, ele é dono da empresa tal. Olha aí a cartada que vocês têm na mão. Então, fazer o título com qualidade traz para vocês toda uma qualidade de resultados no seu trabalho, mostrando que você não é só mais um advogado, mas você é especialista no que você faz, domina o título, não deixe ele prescrever, trazendo altos prejuízos para o cliente e no resultado dessas execuções. Você conhece e domina todas as performances que a lei determina de um título, inclusive a assinatura das partes e a assinatura da testemunha, porque para um título judicial ser eficaz, certo, líquido e exequível, além da assinatura das partes, ele precisa da assinatura de 2 testemunhas, obrigatoriamente. Doutora Mical, o contrato não tem assinatura agora, eu posso colocar essa assinatura depois? Desde que você faça isso no processo extrajudicial, você pode sim, e está pacificado já no Superior Tribunal de Justiça. Você não pode no decurso da ação, mas antes dela, sim. Tá vendo o quanto é importante você conhecer e dominar os títulos? Se você faz isso, você já tá 10 mil passos, anos, luz na frente de todas essas pessoas que você trabalha aí, que oferecem esses serviços e não estão dispostas a se qualificar. Inclusive, eu trago aqui para vocês algumas formas que podem ajudar vocês a melhorarem a qualidade da sua ação. Tenham em mãos, gente, sistemas de serviços que apoiam o seu trabalho na busca de patrimônio, na busca de endereço, na busca de dados e telefones desse devedor. Uma ferramenta que nós utilizamos dentro do escritório muito, chama-se Lemit. E ela é uma ferramenta muito eficaz. Em torno de 80% dos casos, nós conseguimos uma boa visualização dessa qualidade da nossa execução. Eu acho o devedor, eu acho onde ele mora, eu acho o telefone dele, eu acho a mãe dele, os parentes dele, as empresas dele. Então, o Lemit é uma ferramenta que não pode faltar para um advogado investigativo e que precisa desses detalhes para entregar resultado. Outra ferramenta que você pode estar utilizando é a Seguro e Crédito, a Assertiva, a TH, mas a que eu mais utilizo no meu escritório é o Lemit, porque ele tem um custo-benefício muito bom. E se você tá aí pronto para aprender mais ainda, doutora Mical, gostei da live, fala um oi para mim, olha se você achou que ela veio, beneficiou sua qualificação. Você anota aí todas as formas de você fazer buscas desse devedor. Você, além das ferramentas gratuitas, né? O Google, os processos que já existem, vai lá, olha se o devedor tem outras ações. Lá você vai encontrar dados dele, endereço, você vai poder comparar. Tem o Facebook, tem o Instagram, são redes sociais. Você sempre pode monitorar seus devedores. O importante é esse olhar investigativo. É claro que tem conhecimentos que são básicos. Doutora Mical, eu queria aprender todos esses processos, a ferramenta dessas armadilhas judiciais que a senhora tem. Nós temos um curso, que é o curso prático de execução de sucesso, que ele está, inclusive, agora disponível para vocês por um valor ínfimo. E nós colocamos ele para que os nossos alunos não errem títulos.
Não é um valor que é para agregar em nem resultado nenhum, que é R$197. E lá vocês vão ter mais de 120 petições, que é toda a inteligência do meu escritório, desde a primeira petição à última. Tanto para executar como para homologar acordos. Vocês estão mais de 120, a inteligência inteira do meu escritório. E ainda com 4 aulas explicando vocês como utilizar todos aí os passos da execução para você ter resultados nelas. Mostro para vocês todos os pedidos que nós temos que obrigatoriamente para fazer, inclusive para que o judicial atenda, por exemplo, uma inclusão do genitor para você incluir no contrato para pôr um pai solidário. Eu posso fazer isso de cara? Eu posso pedir uma penhora salarial? Não, não pode. Então eu coloco 4 aulas para vocês, muito práticas, como se vocês fossem nosso estagiário no escritório. Eu entro no processo e mostro para vocês como que vocês fazem todas essas fases. E dou para vocês toda essa inteligência do meu jurídico, que tem 22 anos de trabalho. E isso tudo para o meu aluno não ter insegurança. E o valor é de R$197, é muito barato. O link tá aí no Instagram, pode chamar a Isabela, pode chamar nos grupos, no direct também. Eu, doutora Francine e Isabela, estamos lá à disposição. O que você não pode é não deixar de aprender. Porque qualidade você tem, prática e experiência no campo de batalha eu entrego para vocês em todos os nossos treinamentos. E um curso desse solidifica seu trabalho do jurídico. Um curso desse te dá certeza e garantia que você não vai perder prazo, que você vai entender título, que você não vai fazer uma promessa para o cliente que você não dá conta de cumprir. E que você principalmente entrega resultado extrajudicial partilhado com o judicial eficiente, ok? Então fica aí à disposição para vocês. Toda terça nós temos live, tô te esperando na próxima terça, viu? E na terça que vem nós vamos estar dando continuidade nessa vazão de conhecimentos, porque eu nunca trago para vocês só informações, eu trago a informação na prática e não existe melhor forma de aprender. Se vocês gostaram, dá um oi aí pra mim, muito obrigado por estarem aqui, eu vi aí que ficou maciça a presença de vocês. Doutora Isabela, doutora Francine tá lá à disposição. Não deixem de ter em suas mãos esse domínio desse curso prático de execução de sucesso, principalmente para quem trabalha com títulos ou querem trabalhar. Ser um advogado especialista é fundamental para valorizar seu trabalho e não agregar prejuízo. Agregar honorários, que o advogado sobrevive mesmo é disso aqui. Se você não realizar a constrição, nós não conseguimos resultado. Fazer um trabalho para você perder tempo sem resultado, nem vai. Faz trabalho para você ter resultado. E para você ter resultado, você precisa ter em suas mãos conhecimento sólido para você fazer de forma assertiva. E de quem já faz 22 anos, você só vai seguir. Toda a inteligência tá ali para vocês. Imagina mais de 120 modelos, todas as atualizações, todas as aulas. É não errar nunca mais nesses títulos. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Até a próxima live. Acompanhe nosso canal aí, nos segue, vai pro Instagram, Facebook. Lá nós temos conteúdo diário. Um abraço para todos vocês. Até a próxima live, pessoal.